Olá, aqui é o professor João Paulo, Cerquinho Cajueiro, fazendo esse vídeo aqui para disciplina de equipamentos eletromecânicos, falando aqui de solenoides, o cálculo de solenoides aqui, de modo mais geral, da energia no campo magnético. Então, lembrando, isso aqui a gente já viu, quando a gente tem, de modo geral, usando o termo mais amplamente possível, um motor, a gente está entrando com energia elétrica, saindo com energia mecânica. Então, entrando com tensão e corrente, saindo com deslocamento de força ou rotação e torque. E quando a gente tem o contrário, entra com energia mecânica e tira energia elétrica do sistema, vamos chamar isso aí de modo geral um gerador. Na prática, razão que a gente já viu, o campo elétrico necessário para fazer uma transformação direta é muito grande. Então, na prática, o que a gente tem é deixa eu ver se o microfone aqui está mexendo. Tá. O que a gente tem é que você tem a conversão de energia elétrica para energia magnética e daí para energia mecânica. E no gerador, o caminho contrário, energia mecânica para energia magnética e daí para energia elétrica, certo? E aí, do ponto de vista de potência, de variação de energia, então estou colocando aqui DE elétrica, então a variação da energia elétrica, DE mag, variação da energia magnética, DE mec, variação da energia mecânica. A gente pode pensar isso aí como potência elétrica, potência magnética, potência mecânica, mas basicamente o trabalho, melhor dizendo, mas a gente pode ter uma variação aí da energia, como aumentou a energia do campo magnético, aumentou a energia, a corrente elétrica, enfim. Então a variação da energia elétrica, você vai ter aqui, entre uma certa quantidade de energia no sistema, você tem as perdas elétricas, você tem a conversão para energia magnética, tem perdas magnéticas, conversão para energia mecânica, perdas mecânicas, e aí você tem uma saída de energia mecânica no final do seu sistema. Isso aqui seria o caso, obviamente, do motor, entrando energia elétrica, saindo energia mecânica. A gente pode fazer a mesma figura, invertendo aqui, aqui energia mecânica, energia elétrica, perdas mecânicas e perdas elétricas aqui, fica basicamente a mesma coisa. E do ponto de vista aí da variação de energia, a gente pode colocar aqui que isso aí vai depender, estou colocando dessa forma que fica mais direto, mas estou botando aqui que a variação da energia elétrica, então está no sentido que a energia que entra no sistema, então vou só ressuscitar aqui a canetinha, que às vezes ela dá uma travada. Então, desse lado daqui, a canetinha está meio mal comportada hoje, ela está meio velhinha, coitada. Mas enfim, vamos ver se ela volta. Não, tá sem a canetinha pelo visto. Vamos ter que trabalhar sem ela. Talvez seja a pilha aqui da caneta. Enfim, todo modo, desse lado daqui, então entrando energia no sistema, a energia que entra no sistema, eu estou fornecendo energia elétrica. Do outro lado eu tenho a saída, então trabalho, potência elétrica. Do outro lado eu tenho a saída, ou vai variar a energia magnética do sistema, ou vai variar na saída do meu sistema a energia mecânica, ou eu vou ter, na verdade, energia térmica dissipada,
nas perdas ou do cobre ou do rotor, perdas mecânicas também. E no gerador eu vou então também tomando nesse lado, do lado esquerdo que entra no meu sistema, então eu entro com a energia mecânica, do lado direito saio com a energia magnética, energia elétrica e as perdas, certo? Dessa maneira de trabalhar a gente pensa, quando é que eu entro com energia mecânica, por exemplo, quando eu tenho uma força e aplico uma força e eu tenho o movimento contrário a essa força, né? Na verdade, quando eu aplico a força com um certo movimento, então estou colocando energia naquela direção, acrescentando energia naquela direção, né? Então, do ponto de vista da máquina, ela vai gerar uma força contrária ali contra essa força que está entrando, né? Seria nesse sentido daqui, tá? Então, do lado esquerdo, energia que entra, do outro lado, energia que sai. Poderia fazer ficar uma equação só, tanto para motores quanto para geradores, se eu escolhesse resolver colocar aqui a energia que entra no sistema é positiva, a que sai é negativa, por exemplo, e aí o somatório disso aqui tudinho ficaria zero, né? Dizer que a energia é constante, né? A energia não se perde nem se cria. Na conservação de energia básica, né? E essa maneira seria, né, a energia que entra e a energia que sai. É uma maneira aqui de descrever isso daqui, simplesmente, tá? Voltou aqui. A energia no campo magnético a gente já viu em outra aula, e a gente pode descrever ela dessas diversas formas aqui. Vou pegar uma vermelha aqui, pronto. Certo? Então podemos descrever a energia do campo magnético em parâmetros elétricos, né? Li ao quadrado, né? Então, indutância vezes corrente ao quadrado. A indutância L, relembrando, a gente pode calcular ela como o número de espiras ao quadrado sobre a minha relutância, né? Então, e o número de espiras vezes a corrente é justamente a minha força magnetomotriz, né? Então isso daqui, juntando essas duas coisas, a gente sai disso para isso daqui, né? Então aqui, né, já entra em termos num circuito magnético, né? Então força magnetomotriz ao quadrado sobre a relutância, né? A força magnetomotriz sobre a relutância por si só, isso aqui é o fluxo, né? Então isso vira isso, e se eu inverter isso aqui, né, a minha força magnetomotriz é então o fluxo vezes a relutância, e aí eu saio daqui para cá, né? Então força magnetomotriz ao quadrado sobre a relutância, força vezes o fluxo, força magnetomotriz vezes o fluxo, fluxo ao quadrado vezes a relutância, tudo aí com o meio, né? São formas diferentes da gente descrever essa energia no campo magnético, que vão ser úteis em situações diferentes, e isso aqui vai levar, né, a gente pode trabalhar qualquer um desses formas. Outras duas formas que a gente tem para trabalhar são essas duas daqui, que estão diretamente relacionadas ao campo magnético, né? Não é exatamente isso, mas se a gente pegar daqui, né, e a gente lembrar aqui a minha força magnetomotriz é a integral ao longo de um comprimento L, vamos botar aqui, da minha no meu campo magnético, né?
ao longo do DL, vou entregar num campo, caminho fechado, e que o meu fluxo, né, simplesmente densidade de fluxo vezes a área. Não é exatamente isso, a matemática aqui não é tão simples, mas a gente pode visualizar, né, que aqui se eu integrar ao longo de um volume aqui, aí seria o H ao longo do comprimento e o B ao longo da área, né? Então integral ao longo da área de B de A, melhor dizendo, né? Juntando isso aqui, a gente pode ter uma ideia de como chega aqui. Isso não é uma prova matemática, mas só para dar a ideia de como chega aqui. Eu posso ver pelos componentes, né, do campo em si, né? Então intensidade de campo magnético e densidade de campo magnético vezes a integral disso aqui pelo volume. E se a gente considerar que a gente pode fazer assim, o D pode, né? Isso é verdade, que o meu densidade de campo magnético é a minha densidade de campo magnético sobre a permeabilidade magnética na determinada região, né? Aí isso se transforma nisso aqui, então integral de B ao quadrado sobre μ, né, ao longo do volume, né, também é outra forma, né, de calcular. Né? Essas duas aí normalmente são utilizadas para cálculo direto, né? Isso aqui é relembrando, né, para o cálculo naquele FEM mesmo. Então de certo modo aquele cálculo de estresse no campo magnético, ele vai se basear nisso aqui, só que em vez de fazer o cálculo dentro do volume, ele vai usar o teorema de Green, fazer o cálculo na borda, né, aqui do meu sistema, para calcular a força, né? Então, pegando isso aqui, vamos pegar o exemplo aqui num solenoide para calcular a força mecânica. Aí, o que é que vem a ser um solenoide? Deixa eu ver se eu tirei. Pronto. Não, então aqui eu tenho solenoides e relés. Então o solenoide nada mais é, aqui está um exemplo bem típico de um solenoide comercial, tá? Então simplesmente um equipamento que eu tenho uma bobina, aí essa bobina, quando alimentada, vai gerar o campo magnético e justamente por essa força aqui de atração vai puxar esse êmbolo que é de ferro magnético para dentro dela. Tem uma mola que vai manter isso aqui numa posição de repouso e a bobina vai puxar esse êmbolo aqui. Então eu vou gerar um deslocamento com base numa força magnética, no acionamento magnético, né? Então isso é um solenoide, né? Isso aqui, né, é usado, por exemplo, aquelas sistema de abertura de porta, né, automático, principalmente aquele que aperta e faz. Então baseado nisso aqui, né, vários outros sistemas são baseados nisso aqui. E um outro uso é você pegar um solenoide e colocar dentro para acionar uma válvula, né? Então isso aqui é uma válvula acionada por um solenoide, né? E por último um relé nada mais é do que um solenoide. Então eu tenho aqui o meu eletroímã, que ele vai puxar então essa armadura daqui, esse pedaço daqui, e aí ou vai puxar essa lingueta de metal. Isso aqui, né, vai fechar o contato elétrico. Então normalmente ele vai estar conectado aqui, normalmente fechado para o lado de cá. Quando aciona a bobina, ele puxa isso aqui e fecha o contato para cá. Então normalmente eu tenho esse movimento. É uma chave elétrica acionada eletricamente, várias utilidades. Os primeiros computadores foram feitos baseados nisso daqui, tá? E também, né, no final de contas é a mesma ideia aqui do solenoide, né, para um movimento aqui bem curtinho, só para funcionar como chave, né? E então, como é que a gente utiliza isso para calcular esse tipo de energia? Que tipo de energia?
né, qual é a energia que uma bobina, nesse tipo de energia, nesse tipo de força, deslocamento. Uma bobina, qual é a força que vai fazer com que um material aqui, ferromagnético, seja atraído, né, por um eletroímã, por uma bobina gerando um campo magnético, né? Então, como a gente pode calcular isso daqui? Vamos pegar alguns exemplos. Então, um que é bem específico de um eletroímã em si. E voltando aqui a essa ideia da transformação de energia, se a gente pega nosso balanço aqui de energético, para simplificar, né, eu quero calcular qual é a força que eu consigo gerar lá no meu êmbolo, ou que o meu campo magnético consegue gerar num material ferromagnético, né? Então, para simplificar, eu vou desconsiderar as perdas, considerar que a variação da minha energia elétrica é zero, ou seja, a minha potência, melhor dizendo, né? Mas, ou seja, minha corrente está constante ali, realmente minha tensão está zero, já que eu estou desprezando as perdas. Então, aqui zero, vai sobrar só o meu campo magnético, a energia armazenada no meu campo magnético e a energia mecânica, né? A energia mecânica por si só, né, ela é a força, posso descrever ela uma força por um deslocamento, F dx. Então a variação da energia mecânica é a força gerada ali pelo meu sistema, pelo campo magnético, no final de contas, né, ao longo da distância dx. E isso aqui vai ser igual a menos a variação da energia acumulada no meu campo magnético, né? Ou seja, consigo calcular minha força como menos a derivada da energia no campo magnético sobre dx, né? Isso aqui a gente viu diretamente com o campo elétrico, no outros casos aqui no campo magnético, né? Com isso, pegar esse exemplo, né? Então aqui está o exemplo com uma eletroímã mesmo. Então imaginar essa estrutura. Então aqui aço 1006, isso é um aço magnético, né? Uma permeabilidade magnética relativamente elevada e mole, né? E colocar uma bobina aqui de 20 voltas e calcular aqui para um espaçamento, né, entre essa parte daqui e esse bloco daqui de baixo, variando aqui entre 0,1 e 2 milímetros, né, calcular qual é a força que esse sistema está gerando, né, nesta parte aqui de baixo, nesse bloco de metal aqui embaixo. Considerar uma corrente aqui de 1 A constante, larguras aqui, profundidade de 1 centímetro e a largura aqui 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros e assim por diante. Isso está aqui e está também, né, esse desenho veio daí, né, no FEM, fazer a simulação aqui do campo magnético e obter, né, isso aqui por meio dessa simulação. Então, basicamente, modelar o sistema, né? Então, quando eu tenho isso aqui, fazer meu circuito magnético aqui, né, eu vou ter, né, a minha bobina aqui, e aí eu vou ter a minha relutância do núcleo aqui por ano. De um lado eu vou ter uma relutância aqui do entreferro mais a relutância desse pedaço, relutância desse outro entreferro, e fecho o circuito daqui, né? Aqui o que eu vou fazer é, primeira análise, se eu considerar que essa permeabilidade é muito elevada, basicamente eu vou ignorar essa relutância daqui e daqui, considerar só a relutância dos entreferros, né? Como são dois entreferros aqui, né, eu vou ter a área aqui, então vou ter a distância, né? Então o L
do entreferro, né? E a relutância vai ficar o L do entreferro sobre μ0, né? Então permeabilidade do ar vezes a área normal, e isso aqui vai aparecer invertido aqui com a equação do meu fluxo, né? Como μ0A sobre 2LF, justamente porque eu tenho dois entreferros aqui, né? Então vou ter 2 disso daqui, 2 aqui, né? Então aqui eu peguei, escolhi aqui que minha força mecânica, então vai ser menos 1/2 de, né, eu vou pegar, não coloquei aqui tão bonitinho, mas que é a minha energia no campo magnético, nesse caso vai ser NI, que é o força magnetomotriz, vezes o fluxo, né? O fluxo, no final de contas, vai depender do NI aqui também, então isso aqui eu poderia colocar como diretamente NI ao quadrado sobre a relutância, dá no mesmo, vai, no final de contas vai ser o caminho que vai chegar, né? E o que vai variar aqui é justamente essa distância do entreferro, a distância entre esse bloco daqui de baixo e o meu eletroímã aqui em cima, tá? Então a derivada desse fluxo preço L efetivo, ele está aqui embaixo, né? Então a derivada disso por L efetivo vai ficar menos NI μ0A sobre 2, que é tudo constante, L efetivo ao quadrado, né? Derivada normal de termo a menos 1, elevado a menos 1. E eu chego nessa equação para minha força mecânica, levando em consideração apenas a relutância do entreferro. Faço isso daqui e ao mesmo tempo eu faço a simulação disso aqui no FEM para várias distâncias, e cada vez que eu faço essa simulação eu vou fazer ela a uma determinada distância aqui, só para a gente ver. Então aqui, se a gente observar, eu estou com um zoom bem elevado, quer dizer, estou com um espaçamento bem pequeno, melhor dizendo, não é o que eu queria dizer, né? Então de uma parte para outra, e aqui podemos pegar, aí isso aqui está feito, está programado, né, para fazer automaticamente para os vários pontos, vai fazer as várias etapas. Então para cada distância criar o mesh aqui de simulação, rodar a análise, e aqui meu resultado da simulação, então meu fluxo magnético aqui, e aí eu escolho, está escolhida aqui essa ferramenta aqui de área, pego justamente a parte que eu quero calcular a força, vem aqui integral, force via weight stress tensor, então via o tensor de estresse ponderado, né? Mas que basicamente é a força pelo campo magnético, mas fazendo o cálculo só pela borda, né? Ele utiliza, né, calcula aqui automaticamente várias bordas aqui possíveis que vão passar entre um e outro, né? Então pelo ar, né, o material tem que estar isolado para isso aqui funcionar. E aí o componente Y, que é o que me importa aqui, 1.63, para essa distância é 1.63686 newtons, né? Isso aqui faz várias vezes, e para cada distância eu também calculo ali o meu valor. Esse aqui é o meu resultado, tá? Então em vermelho é o calculado, que é dado pela equação, e em azul é a força calculada ali
pelo software. Você vê que tem um comportamento bem próximo, só quando a força se aproxima muito aqui que ele fica um pouco menor. O calculado pelo software fica um pouco menor do que o calculado no campo magnético, quanto mais se aproxima, o que de certo modo é esperado, porque a gente fez essa consideração levando em conta só a relutância do entreferro, enquanto que lá no software ele sempre vai calcular a relutância toda. E quanto mais eu diminuo o entreferro, menor fica a relutância dele, e aí a relutância do núcleo vai ficando cada vez mais importante em relação à do entreferro, já que ela não vai mudar. Então isso vai causar esse errozinho aqui para distâncias muito próximas, por uma primeira aproximação, dá um resultado bem interessante. Esse aqui é um que dá um resultado bom. Eu vou mostrar um outro caso, que aí não se preocupe aqui com esse termo mágico core não, mas é só um material aqui com a permeabilidade bem elevada, para não levar em conta a permeabilidade. E aí eu quero saber, se eu tenho isso aqui e esse bloco daqui consegue se mover aqui nesse eixo, qual é a força que isso aqui vai fazer nesse sentido? A princípio a força vai ser no sentido de colocar ele aqui no meio desse núcleo, sempre de aumentar o fluxo magnético, aumentar a energia magnética. A força vai ficar sempre nesse sentido. Uma ideia é eu pegar e fazer o cálculo da relutância aqui, aproximada. Então quando isso aqui tiver numa posição intermediária, deixa eu ver se eu coloco aqui no FEM, que aí fica mais fácil de visualizar. Pronto, como aqui. Aí aqui eu teria aquele cálculo lá, aquela ideia de aproximação está levando em conta o que? Que eu vou ter uma relutância aqui. Eu cliquei sem querer. Eu vou ter esse trecho aqui, então aqui ele vai dividir, vai ter essa pequena relutância aqui pelo núcleo e depois outra pequena relutância aqui, e por aqui toda uma relutância pelo ar. Então só para usar os termos que estão lá na equação: relutância pelo ar e relutância da parte móvel. Isso aqui tudinho minha relutância móvel, e aqui relutância A, certo? Então nesse trecho eu teria o paralelo dessas duas relutâncias, e isso aqui vai variar justamente a área deles, porque quanto mais isso aqui, esse pedaço daqui vai se movendo para a direita, mais vai variando a parte dele que está dentro aqui do núcleo. Então essa foi uma ideia para calcular isso daqui. A princípio é um negócio que faz um certo sentido. Aí calculando eu vou ter a relutância no núcleo mais isso aqui, e no final de contas a relutância do AE varia diretamente com X, e a relutância da parte móvel W menos X, ok? Mas quando a gente vê o comportamento do fluxo, a gente nota isso daqui. Então isso aqui dá para a gente visualizar o fluxo com aquele trecho variando aqui pelo meio. Aí a partir desse ponto é o que interessa, ver que aqui o negócio não é de forma nenhuma linear, Então na verdade essa relutância total, como o fluxo antes de chegar aqui, então aqui ele está bem distribuído, mas quando ele vai passando aqui, ele para de estar distribuído aqui, vai tendendo a ficar cada vez mais num lado, certo? Então ele não está com a divisão tão bonitinha do fluxo para um lado e para o outro, ali entre a parte do ar e a parte do entreferro, além a parte móvel, além do que ele entra muito aqui na parte móvel. Como você pode ver, o fluxo vai lá para dentro aqui na parte móvel, e vai diminuindo na parte do ar. Então
no final de contas, esta equação daqui para a relutância não é uma boa aproximação. Então isso aqui não serve para calcular nesse caso, e aqui, por exemplo, é um caso que eu ainda não achei uma aproximação boa para essa relutância para conseguir fazer uma equação dessa força, né? Agora, você pode calcular pelo software basicamente de duas formas, né? Então, chamei aqui, o nome não ficou tão legal, o simulado, né, que está a curva bonitinha, é pelo aquele mesmo método feito lá, né? Então, só mostrar aqui. Seleciono esse bloco, faço a integral torque pelo força pelo, ele vai me dar o valor aqui, e aí justamente o que vai me interessar é o componente X aqui, que mostra que a força está no sentido esquerdo, aproximar. Isso aqui para deixar o fluxo o maior possível, tá? E o outro método é eu chegar daqui, sem integral na verdade, é pegar a informação do circuito. Então eu tenho minha bobina, né? Essa bobina tem de 100 voltas, e eu pegar a informação aqui que o meu relação entre o fluxo e a corrente está aqui em R, e lembrar que a minha indutância é N ao quadrado sobre a minha relutância. N ao quadrado não muda, então daqui eu posso pegar que a minha relutância é a minha N ao quadrado sobre a minha indutância, e calcular a relutância para cada posição aqui, né? Isso aí por meio de um script, calcular a relutância para cada posição aqui do ponto, né? E em função dessa relutância, né, eu faço a derivada da relutância, aí a minha derivada numérica mesmo. Então para cada ponto eu calculo a relutância, e eu acho aqui que a minha força é 1 meio de N ao quadrado de 1, e a derivada de 1 sobre R ao longo do X, né? Então essa derivada de 1 sobre R ao longo do X, eu implemento isso aqui numericamente como o meu delta do 1 sobre a minha relutância, delta X, né? Então eu vejo para cada dois pontos aqui o quanto variou do delta, do deslocamento, e aí o quanto variou do 1 sobre a relutância. E somando com essas outras partes eu calculo minha força, e vai me dar esse resultado azul aqui. Você veja que, né, a equação em si, né, pela relutância, ela funciona. Eu posso fazer o cálculo numérico, ela bate aqui com o resultado pelo outro método. A questão é como é que eu faço para calcular essa relutância, né, que nesse caso daqui é bem complicado, né? Então tem alguns casos que a gente vai conseguir fazer isso aqui, outros mais simplesmente do que outros, né? Um exemplo de uso disso daqui, né, que aí está trabalhando nisso, né? Então isso aqui é um artigo que foi para um congresso, né, no trabalho feito lá junto com o Maracatronics. E veja que é usando o FEM aqui, né? Reconhece as linhazinhas aqui do FEM, né? E que eu justamente seleciono. Então isso aqui é um solenoide para um robô de futebol, né? Então um solenoide para fazer o chute da bola no robô de futebol. E a gente estava tentando ver qual é a força maior. Na verdade a gente está calculando isso aqui pela a força que ele coloca em cada momento. Ele vai acelerar esse sistema,
junto com a bola, e a velocidade final que a gente obteve, né? Então a gente pega a força, coloca com a massa, calcula, né? Então o deslocamento e a aceleração que ele vai ter, e essa velocidade final que ele chegar vai ser a velocidade final que a bola vai ter, né? Seria esse sistema junto com a massa da bola aqui somada ao sistema, né? Então ao longo do deslocamento aqui do êmbolo aqui do solenoide, né, a gente tem, né, tanto o cálculo da força quanto o cálculo da velocidade, né, a fazer isso daí, também fazendo essas simulações, o mesmo procedimento, né, estou ensinando aqui para vocês. Esse aqui também é um outro caso, né, que veja que o fluxo, né, ele vem por aqui, uma parte vem por aqui por dentro, a distância fica muito grande aqui, então o espalhamento do meu fluxo nessa parte do entreferro daqui fica muito grande, né? Então foi complicado de fazer aqui um cálculo analítico, então a gente partiu para o resultado da simulação mesmo, ok? E é isso. Vou encerrar.